Ah, tudo bem? Aqui é o professor Éder, professor de matemática. Nós vamos falar hoje do conceito de matriz. Esse, essa matéria, matrizes, há uma dúvida se é segundo ou terceiro ano. Alguns livros colocam segundo, outros livros colocam terceiro. Os livros mais atuais, se eu não me engano, estão colocando no segundo ano. Mas pela adoção do plano, eu coloquei, nós vamos estudar novamente matrizes. Bom, né? O que é uma matriz? A gente fala um pouco de história, né? Temos escrito aí da China, sobre datado de 250 a.C. Ele trata de vários capítulos matemáticos sobre problemas e questões matemáticas. Ele tem 246 problemas sobre mensuração de terras, que naquela época a mensuração de terras ela era muito discutida entre as populações da antiguidade e como calcular essas terras. Então, um dos problemas apresenta o seguinte sistema de equação de primeiro grau. Né? Nós vamos ver isso posteriormente, sistema de equação. Eu tenho um sistema aí, 3x mais 2y mais z igual a 39, 2x mais 3y mais z igual a 34, x mais 2y mais 3z igual a 26. Então alguém sistematizou nesse livro somente os coeficientes dentro de uma tabela. Então os valores, observem que daqui vai da terceira, segunda e primeira linha do sistema, nós temos somente os coeficientes. Observe no terceiro equação eu tenho x, então eu tenho 1, né? O x está antes do 1, o 1 está antes do x, por isso que é 1. 2y, tenho 2. E 3z, eu tenho 3. E na última linha ele coloca o que está depois da igualdade, que no caso é 26. Aí ele faz para as outras equações do sistema analogamente. Então essa tabela atualmente chamada de matriz é um dos registros mais antigos sobre matrizes que nos leva a crer que o estudo das matrizes teve como motivação histórica inicial a necessidade de resolver sistemas do primeiro grau. Então a matriz ela teve primeiro caso a necessidade de resolver sistemas. Nós vamos ver posteriormente qual o significado de sistema, de matriz dentro de sistema. Ela vai definir quantas soluções o sistema possui, calculando seu determinante, mas são coisas que nós vamos falar posteriormente. Somente no século XIX, o matemático inglês Arthur Cayley sistematizou a teoria das matrizes com base em estudos sobre transformações. Então, transformações, ele colocou matriz, então a matriz chamada matriz de transformação, mas não é assunto para nós aqui. As matrizes facilitam menos que envolvem, como exemplo, podemos citar o estudo de circuitos elétricos, linhas de transmissão, modelos estatísticos de computação gráfica. Então, introdutoriamente, matriz é isso, certo? Ela tem esses diversas funções. Vamos vendo aqui, seguindo, vamos falar inicialmente o que é matriz, certo? Matriz, a gente pode ver aí um problema da expectativa de vida do brasileiro, né? Eu tenho homens e mulheres e tenho as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Essa tabela ela é bem simples, né? Você quer ver em gráficos, em estatística, a gente vê muito desse tipo de tabela, falando da expectativa de vida ou outros fatores. As tabelas a gente vê que são muito úteis no nosso cotidiano. Elas trazem informações rápidas, que aqui eu teria que escrever em várias linhas para falar sobre a expectativa de vida em cada região. Na tabela ela sistematiza tudo. Em matemática, as tabelas como essas são chamadas de matrizes, sobre as quais definiremos a relação de igualdade e algumas outras operações. Então a gente pode operar matrizes.
Nós vamos ver mais para frente. Então, observe que matrizes elas vão sempre possuir valores. Sempre vão possuir valores. E esses valores a gente pode comparar com outras matrizes, a gente pode fazer operações com outras matrizes. Então vamos definir uma matriz. De fato, vamos definir o que é uma. A gente vai chamar a matriz M por N. Por que, professor? Toda matriz é linhas e colunas. Inicialmente, nós vamos ter um certo de matriz que ela tem uma outra direção. Também no caso que a gente vai trabalhar fortemente é matrizes M por N, linhas e N colunas. Então, definição de cara de matriz é essa. É uma tabela com números dispostos em M linhas e N colunas. Então, nós podemos colocar matrizes sempre em parênteses ou em colchetes. Fica a critério de cada um, parênteses ou colchetes. Vamos ver aqui, ó, exemplos em parênteses, 3 por 2. Por que, professor, 3 por 2? Ela tem 3 linhas, observe, 1, 2, vou colocar do outro lado. A gente sempre sistematiza da esquerda para a direita. Então, 3 linhas e 2 colunas. Então, a matriz 3 por 2. Correto? Aqui abaixo nós temos uma outra matriz, só que dessa vez em colchetes. Usualmente, a gente pode colocar uma definição entre parênteses e colchetes. Colchetes a gente utiliza mais quando a gente vai calcular determinantes. Correto, pessoal? A gente vai calcular mais em determinantes. Parênteses a gente utiliza mais para operações básicas, como adição de matrizes, subtração, dentre outras operações. Tá? Mas aí fica a critério de cada um. Usualmente a gente utiliza dessa forma. Então nós temos a matriz aqui do exemplo B. Eu tenho uma matriz do tipo 1 por 3. Por quê? Eu tenho uma linha e 3 colunas. Uma linha e 3 colunas. Professor, nem parece uma coluna, é só uma linha com 3 valores. Mas a definição que nós tratamos anteriormente dá uma linha e 3 colunas. Então, essa é a representação, vamos ver a representação genérica. A gente pode chamar simplesmente uma matriz de A e J. É uma matriz A, a gente está dizendo que é a matriz A, com I linhas e J colunas. Na verdade, desculpa, podemos tratar assim quando A é A maiúsculo, certo? A e J. Então, estou dizendo que é uma matriz de A. Quando o A é minúsculo, nesse caso aqui, eu estou tratando do elemento posicionado na linha I e coluna J. Observem. Vamos ver essa matriz aqui, ó. A32. Observe que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, a matriz A, né, maiúsculo, 3 por 2. Então, pessoal, se eu quisesse, se eu dissesse, por exemplo, tá? Qual é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? O elemento A1. Tá? O elemento C. O elemento 6, ele está na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Então, é o elemento A11. Se eu quisesse o elemento da primeira linha, segunda coluna, nós vemos que é o 7. Ele está na primeira linha e segunda coluna. A12 é o elemento A12. E assim a gente pode tratar qualquer dos outros elementos da nossa matriz, né? A21 é menos 4, A22 é 0, A32 é menos 1,
e A31 é 2, né? Ele não colocou aqui, mas o elemento A31 é 2, tá? Então, genericamente, a gente dessa forma. Olha só, pessoal. A matriz A M por N, né? Ele tem M linhas e N colunas. Então, né? Então aqui se eu for contar a quantidade de linhas, eu vou ter M, né? Chegando até a M milésima linha, a colunas até a enésima coluna. E cada elemento ela vai estar identificada dessa forma. Então ele vai ter cada elemento de uma matriz ele vai ter um endereço. Você pode dar o endereço do elemento da forma que eu falei anteriormente. A31, A32, A21, A22. E aí, eu olhando a matriz, eu identifico. É como se a gente estivesse procurando mesmo um endereço de alguém. Ele está na rua tal, bairro tal. Tá? Ele está explicando aí. Aí ele vai montar uma matriz com uma regra. Todos os elementos dessa matriz 2 por 4, então ele tem duas linhas e quatro colunas. O elemento posicionado A e J vai ser duas vezes I mais J. Então, como é que eu vou colocar esses elementos? Primeiro eu escrevo a matriz, né? Ó, duas linhas e aí, pela regra, eu vou definir cada elemento da minha matriz. Por exemplo, A1 vai ser A2 vezes 1, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então, o elemento A1 é igual a... E assim, pela posição, eu vou definindo cada elemento da minha matriz. No final, né, tem aqui todos os cálculos. Ele faz todos os cálculos aqui e obtém daqui da primeira linha, todos os cálculos da primeira linha e todos os cálculos da segunda linha. Então, pela regra, ele obtém essa matriz aqui. Interessante, não é? Nesse caso aí, a gente vai definir uma matriz somente pelo posicionamento dela. Correto? Continuando, nós vamos, para concluir a aula, a gente vai definir algumas matrizes especiais. Matrizes que a gente vai tratar de forma particular, porque elas têm as suas particularidades, correto? Então, por exemplo, dependendo da matriz, a gente vai poder fazer uma operação ou não. Então, a gente vai tratar agora das matrizes especiais. Bom, primeira matriz especial, bastante especial, a gente trabalha muito com ela na teoria de matrizes, é a matriz quadrada. A matriz quadrada é toda matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Então, pronto. É uma matriz AN por N. Então, ela vai ter N linhas e N colunas. Então, pode ser uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 1 por 1, 4 por 4. Então, todas essas matrizes a gente vai chamar matriz de ordem. Porque a gente não precisa falar 3 por 3. Não precisa. A gente vai só dizer, nesse caso aqui, ó, exemplo A, é uma matriz de 3 colunas. Então, a gente pode só chamar de matriz de ordem, matriz quadrada de ordem 3. Aqui, como ela tem duas linhas e duas colunas, a matriz quadrada é de ordem 2. E assim sucessivamente. Para qualquer matriz, a gente tem um valor da sua ordem. Então, o primeiro tipo ela tem especialidade porque ela vai ter uma diagonal principal, que é esses elementos aqui, em que a linha é igual à coluna, e uma diagonal secundária. Por isso que ela é bem interessante de se trabalhar. Ela vai ter bastante, né, futuramente. Nós temos a matriz de identidade. Essa matriz de identidade também ela é bem importante para a transformação de matrizes, ou também para operações, que é o que a gente vai tratar aqui, que ela é o elemento neutro das operações de multiplicação das matrizes, coisa que a gente vai falar posteriormente. Toda matriz de identidade ela é dessa forma aqui. Ela tem na sua ela vai ser sempre. Sua diagonal principal ela vai ter 1 e o resto dos valores vão ser 0, tá? Então a matriz identidade 3, então tenho 3 linhas, 3 colunas,
e a diagonal principal só tem valores 1 e o resto é 0. Uma matriz de identidade 2, mesma coisa, diagonal principal com 1 e resto 0. E a matriz de identidade 1, ela só vai ter o valor 1. É uma linha, uma coluna, não tem muito o que colocar aí. E nós temos também, continuando, a matriz nula. Matriz nula, pelo próprio nome, todos os elementos são iguais a 0. Observe aqui, ó. Tem uma matriz, ela não precisa ser quadrada. Eu tenho 3 e 2 colunas e vemos que os valores são zeros, todos os valores. Na matriz B também e na matriz C também. Independente da dimensão dela, ela vai possuir somente valores zeros. A matriz transposta a gente vai trocar linhas por colunas, certo? Então, observem aqui. Esse primeiro, na transposta ela vira linha, certo? Então, primeiro, né? Temos que tratar aqui que a matriz A32 na transposta vai ser uma matriz A23, em que cada coluna na matriz normal vai ser uma linha na matriz transposta. E cada linha na matriz transposta vai ser uma coluna na matriz transposta. Correto? Então, dois exemplos aí de matriz transposta. Observe que o que é linha transforma em coluna, o que é coluna se transforma em linha. Aqui também no exemplo B. Eu só tenho uma matriz linha, na transposta ela é uma matriz coluna. Por 4, 4 por 1. Note que a transposta de uma matriz n por n é uma matriz do tipo n por m, né? A gente só troca os valores. Na verdade, só existe realmente uma troca aqui. Igualdade de matrizes. Última operação aqui para a gente concluir a aula e para um exercício resolvido. Igualdade de matrizes são duas matrizes do mesmo tipo, né? Então, eu só posso ter igualdade de matrizes quando é matriz 3 por 2, a outra matriz vai ser 3 por 2, 2 por 3, a outra matriz vai ser 2 por 3. Vou qualquer barulho externo aqui. Então, nós vamos ter uma igualdade de matriz sempre que as dimensões forem iguais. Não só as dimensões, mas também os valores em cada posição. Então, o elemento A1 tem que ser, por exemplo, eu tenho duas matrizes, A e B, certo? Então, o elemento A11 tem que ser igual ao elemento B11, o elemento A12, o elemento B12, e assim sucessivamente até o último elemento de cada matriz. Todos os valores terão que ser iguais. Certificando isso, a gente vê esse exercício resolvido aqui, para a gente concluir a nossa aula. Vamos determinar x real, tal que, né? Essa matriz aqui, essa primeira matriz aqui, observem já de cara que 6, que é o elemento A1 da primeira matriz, é igual ao elemento 1 da segunda matriz. Então, se eu for chamar essa de A e essa de B, então A1, B1, então já segue o padrão de identidade de matriz. O elemento A21 é igual ao elemento B21 também, que é 0. Note, para a gente achar x, a gente tem que igualar x ao quadrado menos 5 tem que ser igual a 11, para a igualdade se verificar, e x tem que ser igual a 4, correto? Então, observem o seguinte, né? Fazendo um pequeno sistema aqui, ó, conferindo aqui as igualdades, 6 igual a 6, igual a 11, né? Para ser igual, 0 igual a 0 e x igual a 4. Nós vamos observar que, tirando os valores de x, né, desses sistemas, nós vamos obter, né, menos 5 vem para cá positivo. Então, 11 mais 5 fica 16, então fica x ao quadrado igual a 16, ou x igual a 4, certo? Então, nós teremos que x ou é igual a mais ou menos 4, ou x é igual a 4. Como concluímos que as matrizes são iguais se somente se x é igual a 4,
Será, professor? É, olha só. Se eu colocar aqui, ó, ao quadrado, né? X ao quadrado, x é 4, né? Como a gente acabou de verificar. 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4, 16. 16 menos 5, 11. Deu certo. X é igual a 4, então 4 é igual a 4. Então, a única solução possível aqui é x igual a 4 e logo as matrizes serão iguais. Certo, pessoal? Então a aula é essa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E até a próxima. Tchau, um abraço a todos.